Prefeitura de Ponta Grossa para uma entrevista. A ordem foi definida em sorteio com a presença dos assessores das candidatas. Quem participa hoje com a gente é a professora Elizabeth. Elizabeth Schmidt, a professora Elizabeth, nasceu em Ponta Grossa e tem 69 anos. Se formou em pedagogia na Universidade Estadual de Ponta Grossa e é mestre em educação. Elizabeth se aposentou como professora em 2010. Elizabeth é casada, tem 3 filhos e 7 netos. Entrou na política em 2000 como candidata a vice-prefeita. Também se candidatou ao Senado e à Câmara dos Deputados, mas não foi eleita e ficou como suplente. Foi secretária municipal de Cultura e Turismo no governo Pedro Vosgrau Filho e secretária municipal de Administração e de Gestão de Recursos Humanos do governo Marcelo Rangel. Há 4 anos foi eleita vice-prefeita de Ponta Grossa. No primeiro turno, Elizabeth teve 51.565 votos. E para participar dessa entrevista, mais uma vez nós recebemos aqui no estúdio a Carol Mafra, apresentadora da RPC. Tudo bem, Carol? Oi, Evandro. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Estará conosco novamente para essa entrevista com a professora Elizabeth, Wesley Bischoff, repórter do G1. Oi, Wesley, boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Evandro. Boa tarde, Wesley. E nós trazemos já a candidata a professora Elizabeth do PSD com a gente aqui no telão, também em um outro estúdio separado, para que a gente não tenha toda essa proximidade, né, e possa respeitar todas as questões do distanciamento social importante durante esta pandemia. Tudo bem, candidata? Boa tarde. Boa tarde, Evandro, Carol, Wesley. Grande oportunidade de falar com a sua audiência tão exclusiva, dizendo boa tarde a todos. Obrigada. Candidata, a gente já vai soltar o relógio, uma entrevista de até 20 minutos que nós vamos fazer com a senhora também, mesmo tempo da candidata de ontem. Candidata, pergunto com relação à Covid-19. Nós estamos com um aumento de casos nos últimos dias e ocupação de leitos de UTI chega a 23 aqui na cidade. Qual a análise que a senhora faz pensando no governo assumindo em 1º de janeiro, caso a pandemia piore a situação, principalmente na questão de leitos? Estamos enfrentando a maior pandemia que aconteceu nesse século. E acredito que a Prefeitura de Ponta Grossa tem tomado medidas acertadas, assertivas, principalmente no que se refere à contenção e à educação com relação à prevenção. E leitos garantidos, de leitos clínicos, leitos de UTI. O fechamento se deu por muito pouco tempo, somente do comércio, serviços essenciais e indústrias não fecharam nunca na nossa cidade. E acredito que o que é interessante agora é que os protocolos sejam seguros, cada vez mais seguidos por toda a população, principalmente porque se sabe que logo após um feriado, por exemplo, o último que aconteceu, esses casos aumentem. Então, nós vamos seguir com todos esses protocolos de segurança e com todas as medidas para que a população seja atendida, como foi até agora. Não houve nenhum descomprometimento com relação à saúde das nossas pessoas, das nossas pacientes. Nós estamos salvando vidas, nós estamos fazendo o melhor que se pode. Não tem bula e nem receita. Nós estamos vivendo a cada dia, a cada momento, aquilo que está acontecendo. Então, assim seguiremos da mesma forma. Candidata, uma boa tarde, professora Elizabeth. Eu continuo te perguntando em relação à Covid-19, agora especificamente sobre as aulas municipais. Muita gente se pergunta sobre esse retorno. A candidata retornaria com as aulas sem a vacina, por exemplo, seguindo um protocolo? E se a senhora pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre essas medidas restritivas, caso haja um aumento, uma evolução da doença aqui em Ponta Grossa? As nossas escolas e os nossos profissionais da educação já estão preparados para isso, porque nós fizemos e expedimos uma instrução normativa em julho de 2020, principalmente porque acreditávamos que em agosto as aulas recomeçariam, em setembro, em outubro, em novembro não deu. Então agora o calendário escolar está previsto para 5 de fevereiro de 2021. E nessa instrução normativa, todos os profissionais da educação já estão sendo preparados, qualificados para tomar medidas preventivas que são coletivas com relação a todo
o ambiente do trabalho de todas as pessoas, escalonamento, profissionais fazendo trabalho remoto, os que têm acima de 60 anos, medidas individuais, todas essas que vocês acabaram de citar aqui na reportagem, que são muito importantes, mas principalmente o preparo desse ambiente. Acredito que nós estamos entrando no verão. No verão é muito mais fácil o enfrentamento nesse sentido. Na Europa está muito mais difícil porque lá eles vão entrar no inverno. Acredito que até o meio do ano, quando nós estivermos entrando no inverno, a vacina já esteja aí. E precisamos ser otimistas, mas para problemas extraordinários nós temos que sempre ter soluções extraordinárias. É viver dia a dia para se chegar ao combate desse grande problema. Candidata, e só como a senhora vê em relação ao comércio de rua, bares e restaurantes, caso haja evolução da doença, né? Quais medidas a senhora acredita que sejam necessárias, né, serem necessárias tomadas para a gente poder controlar o avanço da doença? Nós já tivemos experiências, cada dia, cada vivência foi acontecendo aqui um escalonamento do comércio, fechamento de bares, tivemos inclusive fechamento e toque de recolher, que na nossa ótica, de repente, o próprio prefeito deixou de fazer esse recolher porque não teve um resultado eficaz. Eu acredito que o importante mesmo é que as pessoas se conscientizem de que é importante ela ficar em casa e evitar aglomerações. Isso é muito difícil, mas o comitê de crise, que é composto por inúmeras pessoas, estão muito preocupados, estão atentos a todas essas questões, principalmente com relação à saúde mental da nossa população. Nós temos acompanhamento de um psicólogo que está a todo momento verificando essas questões todas. Então, são medidas que são tomadas em conjunto e conforme os acontecimentos vão seguindo. Candidata, nas nossas entrevistas ao longo das últimas edições do Meio Dia Paraná, desde o primeiro turno, a senhora falou por 3 oportunidades em conceder microcrédito para novos empreendedores, para as pessoas poderem buscar uma forma de renda. De onde viria esse dinheiro? A Prefeitura tem dinheiro para financiar a população? Sim, na verdade já está isso conversado com o nosso secretário da Fazenda, porque nós temos que ter algo que dê resposta nesse pós-pandemia. Então, em plena pandemia, nós já estamos com uma oferta de empregos espetacular. As notícias aí são muito boas. Ponta Grossa está em primeiro lugar no estado do Paraná e 5º lugar no Brasil com relação à oferta de empregos. Quer dizer, a questão de emprego e empregabilidade é muito importante. Sabemos que houveram perdas inúmeras em vários setores, principalmente no setor de eventos, no setor da cultura, no setor das vans escolares, já que nas escolas particulares, já que tudo isso ainda não está voltando à normalidade, mas nós estamos enfrentando essa questão já prevendo o que eles esperam, que é um suporte, um apoio para o microempreendedorismo, para dar esse microcrédito, sai do recurso livre da Prefeitura e vai fazer também a qualificação dessas pessoas, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que foram para a informalidade, porque assim como existe todos os dias a oferta de um número muito grande de emprego, a empregabilidade talvez não esteja assim nessa balança. Então é importante dar apoio para essas pessoas que precisam nesse momento desse microcrédito, desse impulso da central e da sala do empreendedor para que eles se desenvolvam, cresçam, porque o que a gente quer é que o nosso micro se transforme em pequeno, pequeno em médio, médio em grande empresa e que faça a nossa economia girar cada vez mais. Candidata, o atual prefeito Marcelo Rangel está bem presente na sua campanha. Ele terá participação no seu governo? O prefeito Marcelo Rangel tem uma vice-prefeita junto com ele durante esses anos todos e ele realmente está me dando um apoio enorme. Mas a prefeita será a professora Elizabeth, uma mulher guerreira, forte e corajosa que está aí nessa caminhada para avançar cada vez mais. Agora, o prefeito, eu vou me espelhar no prefeito Marcelo Rangel, sim, porque um prefeito que depois de 8 anos numa gestão que está sendo considerada
ótimo, excelente por 70% das pessoas da cidade, realmente precisa se espelhar nele e seguir os caminhos, principalmente porque eu estou junto com ele. Então eu sei quais foram as nossas conquistas, nós vamos consolidar todas essas conquistas e sei também aonde nós precisamos avançar. E isso que eu pretendo fazer, avançar e muito, para fazer com que Ponta Grossa cresça cada vez mais e aconteça o desenvolvimento econômico, mas principalmente o desenvolvimento social, que é o que a nossa população precisa, de ter esperança, de ter qualidade de vida, de ter segurança, de ter saúde, educação e assim por diante. Eu passo agora a palavra para o Wesley Bischoff, repórter do G1, que também tem uma pergunta para a senhora. Oi, candidata. A minha pergunta é em relação ao seu plano de governo. No seu plano de governo, a senhora propõe a criação de um programa onde a prefeitura migre os seus serviços também para a internet, para que as pessoas não precisem ir até a prefeitura para resolver problemas ou para fazer alguns pedidos. Só que a gente sabe que muita gente mora em bairros distantes e essas pessoas às vezes não têm acesso à internet. Qual é a sua proposta para atender a esse público? A meta e o plano é a prefeitura 4.0, prefeitura sem papel, o acesso da onde as pessoas estiverem para resolver as suas questões e não precisarem ir na praça de atendimento. Casos especiais às vezes acontecem, mas começa com a inovação tecnológica, começa com o fortalecimento dessa internet em todos os bairros, porque hoje nós temos 110 pontos de internet distribuídos na nossa cidade. Isso precisa aumentar, porque a cidade vai crescendo, vai evoluindo e nós precisamos fortalecer esse acesso, sim, à internet. O que aconteceu na educação, por exemplo, foi extraordinário, porque nós sabemos que não são todas as pessoas que possuem esse acesso. Então, as nossas aulas foram através da TV Educativa, que tem uma cobertura de mais de 45 cidades, e as professoras se reinventaram, os alunos e os pais também, e nós garantimos, principalmente, o hábito de estudo. Para que as crianças não percam esse hábito de estudo, é necessário pelo menos 1 hora de atividade escolar, e atividade que seja forte. Então, isso aconteceu, e no final deste ano, até meados de dezembro, nós vamos fazer uma avaliação das crianças do 3º ano e das crianças do 5º ano. 3º ano porque a alfabetização engloba o 1º, 2º e o 3º ano. Vamos fazer um diagnóstico, como é que essas crianças estão. E o 5º ano porque eles vão para o 2º ciclo do ensino fundamental, vão para o 6º ano, para as nossas escolas estaduais. Então, isso é importante que aconteça e que se dê fortalecimento para essas crianças que possam ter acesso a essa internet. Candidata, a senhora como mulher, 2 mulheres no 2º turno, a gente vê na sua campanha a questão da participação e do fortalecimento, segundo a senhora, da Patrulha Maria da Penha, uma das propostas. Que outras propostas a senhora tem para fortalecer o trabalho das mulheres, desenvolver as mulheres da cidade? A prefeitura vai ser da mulher. A mulher é uma prefeita. Então, todas as secretarias vão trabalhar pelo fortalecimento da mulher. E, principalmente, em relação a isso que você falou aí, ao fortalecimento da Patrulha Maria da Penha. Vai ser muito importante nós criarmos, e já estamos em conversação com a EPG, já estamos fazendo a doação de um terreno, em parceria vamos criar a Casa da Mulher, que vai ser lá do lado do Núcleo de Práticas Jurídicas, na Avenida dos Vereadores, e lá concentraremos a atenção e o atendimento a todas as mulheres, atendimento psicológico, atendimento jurídico, a delegacia da mulher e assim por diante. Mas como nós não temos só mulheres na nossa cidade, a nossa cidade é uma população composta por crianças, por homens, por adultos, por idosos, por minorias inúmeras, nós faremos também, criaremos a Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social, que vai abordar todas essas questões e principalmente os conselhos municipais da assistência social e o conselho das entidades, que serão muito melhor atendidas e com muito diálogo, principalmente.
Candidata, a senhora fala em igualdade de gênero e que todas as secretarias irão olhar e pensar nas mulheres, né? Na gestão dessas secretarias, as mulheres também terão um peso? A exemplo do que nós já temos hoje, vigorando, se vocês forem pensar, os maiores orçamentos do município de Ponta Grossa estão sob a responsabilidade de mulheres. Eu acredito que eu terei muitas mulheres, sim, junto comigo, para que aconteça esse desenvolvimento social que a gente tanto espera, com mulheres que sejam competentes. Porque não interessa se é homem ou se é mulher, um político homem ou uma política mulher. O que me interessa é que eles tenham caráter, personalidade e trabalho com competência. Candidata, a gente vai pausar o relógio que está aqui em cima no vídeo agora. A gente vai para um rápido intervalo e segue com a entrevista com a candidata professora Elizabeth, à Prefeitura de Ponta Grossa, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Meio Dia Paraná, entrevistando a candidata professora Elizabeth, candidata à Prefeitura de Ponta Grossa no segundo turno. A gente vai soltar o relógio mais uma vez e eu já vou para a pergunta com relação ao asfalto, candidata. A senhora fala nos próximos anos em asfaltar cerca de 200 quilômetros de asfalto aqui na cidade, de ruas aqui da cidade. Mas a Prefeitura fez um financiamento, ou mais de um nos últimos anos, de 90 milhões de reais junto à Caixa Econômica para conseguir asfaltar o que foi asfaltado ou está sendo asfaltado agora. Vai ser necessário mais financiamentos? Serão necessários mais financiamentos ou tem dinheiro em caixa na Prefeitura? A pavimentação é a solicitação número 1 da população. E, obviamente, nós sabemos o porquê. Então, nós temos que dar respostas a essa população que quer o asfalto na sua rua, que não quer poeira na roupa e não quer lama no sapato. Nós temos capacidade de endividamento ainda, sim, mas nós temos a garantia do governador Ratinho Júnior de que nós teremos a possibilidade de asfaltar 100% da nossa cidade, de fazer a pavimentação de todos os tipos, de 100% dessa pavimentação. E nós teremos a possibilidade de ir procurar emendas impositivas federais, emendas parlamentares estaduais, ir em busca de recursos em todas as áreas, em todas as possibilidades possíveis. O que interessa para nós é que a gente responda a essa população aquilo que ela está reivindicando há muito tempo, porque nós sabemos que a nossa cidade tem uma topografia difícil e que tem algumas ruas que são inacessíveis. Nós sabemos até que ponto nós fomos. Nós fizemos 350 quilômetros de asfalto, 18 ligações interbairros. E isso já teve uma boa repercussão. Eu preciso fazer 300 quilômetros. E vamos fazer em 4 anos, sim. Vamos chegar lá onde as pessoas estão pedindo isso. Candidata, sobre o transporte coletivo, a senhora falou em uma entrevista para a RPC que o transporte precisa ser acessível, confiável e com preço justo. O que é o preço justo para a senhora? O preço justo é aquele que está dentro de uma planilha e que está realmente atendendo e contemplando todas as pessoas, os usuários que estão do lado de cá e os empresários que estão do lado de lá, que estão sendo os concessionários. Então, o Conselho do Transporte Público, ele é deliberativo e ele faz um número imenso de contas e fórmulas para chegar a esse valor que é um valor difícil de ser chegado lá, e a prefeita vai simplesmente dizer: estou acreditando em vocês, vocês sabem o que estão fazendo. Preço justo e qualidade no serviço é o que a gente precisa, principalmente fiscalização, muita fiscalização, porque realmente uma nova licitação precisa acontecer, discussão com todas as pessoas envolvidas no processo, com audiências públicas, com consultas populares, com entidades e associações, junto com a prefeita, para definir qual é o projeto básico ideal para uma nova licitação. Ônibus menos poluentes, quantos lotes vai acontecer e assim por diante. A definição vai acontecer numa licitação em 2023.
Candidata, nós já passamos dos 17 minutos. Eu gostaria de saber com relação ao orçamento, já que a senhora disse em debate que deve rever os salários mais baixos do funcionalismo já em janeiro. Mas como vai fazer para conseguir aumentar salário, por exemplo, dos funcionários, se já o orçamento máximo está atingido já de dinheiro reservado para essas contas, né? Nós estamos com 51,2% de limite prudencial. E o nosso orçamento, ninguém pode esquecer, ele nesses últimos anos, ele aumentou 150%, 1 bilhão de reais, de 400 para 1 bilhão. E isso quer dizer que nós precisamos aumentar as receitas, nós precisamos fortalecer todo esse complexo da economia para que as empresas paguem os seus impostos, as pessoas físicas também contribuam e que a gente faça com que o ciclo econômico se fortaleça, aumente essa receita e nós precisamos corresponder sim a essas necessidades dos trabalhadores que recebem muito pouquinho. E nós vamos conseguir fazer, com certeza, fortalecendo esse orçamento que é importante, que aumente a receita para diminuir o limite prudencial. Uma grande indústria que se coloque na nossa cidade já resolve essa questão. Candidata, farei agora perguntas rápidas para a senhora, 3 perguntas para encerrar e peço que a senhora também responda de maneira rápida, com uma palavra ou no máximo uma frase, tá? Qual que é uma palavra para a senhora definir o seu governo? Desenvolvimento social. O medo como gestora pública? Não tenho medo de nada na vida. Se eu tivesse, não estaria aqui. E um sonho como gestora pública? Conseguir fazer com que a nossa cidade seja maior, melhor e mais humana. Professora Elizabeth, muito obrigada pela participação e pela entrevista aqui no Meio Dia Paraná. Agradecemos a candidata.